Enquanto o GH endógeno ele é secretado de maneira pulsátil, com aproximadamente 95% do HGH total sendo secretado durante os pulsos dele, a administração do recombinante, do GH sintético, resulta em concentrações chamadas de apulsáteis de GH, em níveis relativamente elevados durante a maior parte do dia. Nós temos dados de animais e humanos que sugerem que o padrão de entrega do hormônio do crescimento aos tecidos-alvo é relevante para as ações fisiológicas do GH. E nós também temos modelos de roedores que envolvem a secreção desse hormônio, mostrando que a administração do GH, que a secreção de GH, ela é pulsátil nos homens, mas ela é apulsátil em mulheres. E acredita que esses padrões distintos de secreção afetem o crescimento, bem como a expressão de numerosas enzimas hepáticas, diferentemente dos homens e das mulheres. Por isso que, às vezes, para as mulheres, pode até ser interessante a utilização, sim, do GH, né? É como se nós tivéssemos um aumento da sensibilidade do uso. Então, aqui para a gente introduzir um conceito bem prático, mulheres podem se beneficiar, sim, da utilização do GH. Essa utilização estaria variando entre 1 e 2 unidades por dia de GH, mas é interessante que a resistência insulínica esteja bem controlada, que a dieta esteja bem controlada, porque essa administração diária de 1 a 2 UIs por dia pode beneficiar mulheres, pode beneficiar homens também, né? Mas aqui, como a discussão ficou muito em cima de mulheres, porque tem gente que discute que GH em mulher não funciona. Enquanto ela tem estrogênio, ela não funciona. Funciona sim. Ela traz qualidade de pele, ela traz qualidade de cabelo, ela traz fortalecimento de unhas e ela também reduz gordura visceral e pode ajudar muito na composição da gordura total. Então, é interessante que a avaliação de protocolos de hormônios pensem nas mulheres também, mas não necessariamente todas as mulheres que usarem GH sentirão os benefícios. Isso é muito individual e a gente tem que contextualizar também a quantidade de gordura corporal que ela tem, porque a depender, ela pode estar num looping de resistência insulínica e prejudicar ainda mais o seu físico pelo uso do GH. Os homens a gente já entende também. Nós estamos trabalhando aí entre 2 a 4 UIs por dia de GH. É uma quantidade de GH interessante para você fazer uma redução da gordura corporal e também uma homeostase dessa gordura, né, desse lipídio, desse metabolismo lipídico. E é claro que quando a gente estiver falando de anabolismo ou de respostas mais pronunciadas em fisiculturistas, nós podemos estar falando de concentrações acima de 4 unidades, acima de 6, 8, 12. Nós temos protocolos de que há possibilidade de fazer administração de até 30 unidades por dia. Né? Claro que não faz isso em bolos, né? Faz isso de uma maneira isolada, não são todos os dias, mas existem protocolos que fazem períodos de administração de GH alto ou intercalam esses dias, e isso é muito tranquilo de ser entendido, porque em criança que tem déficit de crescimento, a gente utiliza 10, 12 unidades por dia, né? E aí entra a questão que também é importante para vocês, que o GH, se ele é administrado à noite, ele pode prejudicar a secreção de GH noturna? Não prejudica, só atrasa. Então, quando você administra o seu GH, ele entra no sangue, claro que o seu eixo central vai interpretar a concentração que ali está. E ao invés, então, de ele secretar GH naquela hora, ele só atrasa a secreção de GH. Então, você não se torna prejudicado por utilizar GH em função da sua secreção noturna. É claro que se isso acontecer por um período muito longo, você pode entrar num período de adaptação negativa. Então, pessoas ficarem resistentes à ação do GH porque, principalmente, receptores acabaram fazendo downregulation e você também comprometeu a presença do GH endógeno, né? A produção endógena. E por que a gente sempre pensa em administrar longe das refeições com carboidratos, né? Porque os carboidratos, eles aumentam o nível de insulina no sangue. E o GH vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai fazer com que esses níveis de insulina também estejam sendo regulados. E aí, então, mais carboidrato com GH, você pode ter um pico de insulina muito alto e, consequentemente, uma deficiência, né, do metabolismo da glicose no seu corpo, tá? Então, é interessante sempre administrar longe de refeições com carboidrato, entre as refeições, mas no caso de que você esteja buscando o GH para anabolismo muscular,
essas ideias elas acabam não fazendo muito sentido.